Tudo bem. Hoje o senhor está me vendo? Tô. Ai, que Hoje, bom, hoje está perfeito. que bom. Doutor Nelson, então estamos aqui para mais uma live, hoje com o tema o Foro da Pessoa Jurídica e a Cláusula Arbitral. Cláusula arbitral. Eu, particularmente, eu tenho muitas dúvidas nessa área. Enquanto Sim. contadores, quando a gente vai fazer um contrato social de uma empresa, eu pego um modelo que já vem na junta comercial e aproveito muita coisa. E a cláusula arbitral, o foro, eu nunca dei tanta importância para ela até chegar ao ponto de trabalhar na perícia e ver que ela é muito importante. Uhum. Então, tem situações que, quando eu vou elaborar um contrato social, eu falo o que é mais vantagem para o meu cliente. Aí eu gostaria que o senhor trouxesse esse assunto para nós. Mas primeiro que o senhor se apresente. Tá muito bem. Vamos tentar, né, esclarecer um pouco esse tema. É um assunto que oferece muitas alternativas e surgem muitas dúvidas também na análise do caso concreto. Vamos falar de uma maneira geral. Antes, porém, antes de adentrar o tema, né, eu informo que atualmente eu trabalho, né, com consultoria jurídica e consultoria em perícias. E também estou escrevendo e adoto como escritor a marca Nelson Abrigo dos Santos, procurando por essa marca encontrarão, né, na Hotmart e na Amazon os livros técnicos, né, que eu já tenho publicado, 3 e-books. E mais solicito que escrevam, né, nas minhas contas, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Bom, vamos ao tema levantado pela Minéia. A sede social, a Minéia iniciou falando, né, desse aspecto que ela nunca deu muita, digamos assim, muita atenção a esse aspecto, né? E por que o contrato padronizado, que eu sou um crítico ferrenho, certo, do uso do contrato padronizado, apesar de que ele facilita a vida do profissional e do empresário num primeiro momento, no nascimento da empresa, mas depois pode ser um gerador de problemas. Mas vamos especificamente a essa questão da sede social e da cláusula arbitral. A sede social é o endereço oficial da pessoa jurídica, conforme registrado no contrato social e nos órgãos competentes, junta comercial, Receita Federal e demais cadastros, estadual, municipal. É o que comumente se usa, né, quando se elabora um contrato de uma sociedade limitada ou outro tipo societário. E até outros tipos de pessoas jurídicas. É um elemento fundamental, né, porque vai determinar a competência territorial da justiça comum. Então, o foro natural da pessoa jurídica, que é a jurisdição competente para as ações contra a pessoa jurídica. Pelo Código de Processo Civil, o foro competente para as ações contra a empresa, salvo disposição em contrato, é o da sua sede social. Isso significa que, sem uma cláusula específica, um litígio societário ou contratual normalmente seria julgado na comarca onde a empresa está registrada. Agora, falando em litígio contratual, em divergências entre os sócios. Agora, quando se fala das obrigações contraídas pela pessoa jurídica,
pela pessoa jurídica, ela será sempre demandada onde se achar o estabelecimento. Esse aspecto aí, ele é inarredável, segue o CPC. Agora, tem uma, uma parte que precisa ser destacada, né? Que é a questão falimentar. O juízo competente para decretar a falência da pessoa jurídica será o da jurisdição do onde estiver o principal estabelecimento do devedor. Ou seja, é o que a gente fala de sede central ou matriz. No CNPJ, a gente costuma dizer popularmente, né, o mil de ré. É o último número, é o primeiro estabelecimento. É onde está o mil de ré, né, onde é o endereço do mil de ré, é onde vai se processar a falência, se for o caso. Né? Agora, aqui eu quero abrir um parênteses para falar de uma situação, não de pessoa jurídica, mas do produtor rural, pessoa física. Regra geral, segue o mesmo comando. A jurisdição será onde o devedor tiver o estabelecimento principal. Mas no caso específico do produtor rural, pessoa física, podem surgir dúvidas, e até dúvidas dos próprios tribunais. Nessa semana, eu tomei conhecimento de um processo falimentar de um produtor rural que exerce atividade em mais de uma cidade no estado de Goiás. E o processo falimentar foi impetrado naturalmente onde o devedor entendeu que era a sua sede central. Ele tem, né, repetindo, exerce atividade produtor rural em mais de um município, mas ele entendeu que seria num determinado município onde ele tem, inclusive, sua residência. Só que o juiz desta primeira comarca entendeu que não, que o processo alimentar deveria ser processado numa segunda comarca, onde também ele exercia atividade de produtor rural. Só que o segundo juiz também entendeu o contrário. E aí estabeleceu-se, digamos assim, uma divergência entre os dois juízos. E aí esse processo foi parar no Tribunal de Justiça, que, depois de um tempo até razoável, decidiu que a comarca apropriada, adequada para processar aquela falência era da primeira comarca, onde o processo tinha sido ajuizado inicialmente. Então, eu trouxe esse exemplo, que é um caso que eu tomei contato nessa semana, né, para quem nos ouve ter uma ideia, né, de como as coisas, às vezes, não são tão simples. Né? Agora, então, eu falei do foro natural, que é aqui do CPC, mas os contratantes podem, no contrato social, eleger um outro critério para superar suas divergências. Seria constando no contrato uma cláusula compromissória, indicando uma Câmara de Conciliação e Arbitragem para resolver eventuais divergências entre os sócios e, assim, declinando da justiça comum e excluindo o chamado foro natural do Código de Processo Civil. Então, isso se dá através de uma cláusula chamada compromissória, né, afastando a justiça comum.
as disputas podem ser resolvidas, inclusive, em outra localidade, que não onde a pessoa jurídica tem sua sede central, sua matriz ou seus estabelecimentos, né? Uma sociedade limitada com sede em Goiânia, por exemplo, pode firmar uma cláusula compromissória prevendo arbitragem em uma Câmara localizada na cidade de São Paulo. Nesse caso, as disputas entre os sócios ou as disputas relacionadas à execução do contrato social serão resolvidas via arbitragem em São Paulo e não na cidade de Goiânia e nem pela Justiça do Estado de Goiás. Mais alguma pergunta, Miné, sobre esse assunto? Eu ia perguntar ao senhor um caso hipotético. Como que a cláusula compromissória ela interage com a sede social da pessoa jurídica? E vou acrescentar mais uma pergunta. No caso de dissolução de sociedade, é vantagem para a empresa, então, colocar que não o foro na comarca da cidade, mas sim uma câmara de arbitragem? Bom, faz diferença? Vamos à primeira pergunta, né? Vamos imaginar uma sociedade limitada com sede em Goiânia. Eu estou fazendo referência a Goiânia porque é onde eu estou situado. No contrato social consta que qualquer disputa entre os sócios será resolvida por arbitragem, né? Com a indicação de uma determinada Câmara arbitral localizada não em Goiânia, né? Mas em São Paulo, né? Como a título de exemplo. E em eventuais divergências entre os sócios, um dos sócios pode questionar a cláusula e até impetrar uma ação judicial na Justiça Comum de Goiás, alegando que a sede social da empresa é que determina o foro competente, que seria no estado de Goiás, já que a sede do estabelecimento matriz é no estado de Goiás, e que seria, então, o judiciário goiano a resolver o conflito. No entanto, os demais sócios, né, vão argumentar que a arbitragem foi previamente acordada no contrato social, afastando a jurisdição da justiça comum, né? Isso vai acontecer naturalmente, se a cláusula compromissória estiver redigida com clareza, né? Então, eu destaco alguns pontos. A sede social da empresa define o foro natural para as ações judiciais, mas a cláusula compromissória pode deslocar essa competência. E aí, existem dois tipos de cláusula compromissória. Uma que é chamada de cláusula cheia, que especifica já a Câmara de Conciliação e Arbitragem, já identifica, né? E estipula as regras da arbitragem, e assim ela se impõe, né, com a cláusula cheia, se impõe com mais força. A vazia, que é o outro tipo, não faz essas referências, não indica especificamente a Câmara, e isso pode gerar insegurança e discussões judiciais. Sobre a sua pergunta, né, sobre, no caso da dissolução, se é mais vantagem, né, usar a cláusula compromissória para resolver os conflitos por árbitros, eu entendo assim, principalmente se no caso da dissolução parcial, né, no caso de falecimento de um sócio, no caso do sócio pretender sair por livre vontade, no caso dos sócios remanescentes deliberarem por
expulsar, né, um dos sócios por motivos que são previstos na lei, né? Eu entendo que a cláusula compromissória, né, o juízo arbitral, é favorável. Agora, antes disso, né, antes de falar nessa cláusula, o que eu quero destacar é que, mais importante que isso, quando se trata de solução parcial, é que o próprio contrato regule isso de forma muito clara. Esse é um assunto que eu abordo sempre, né? Tem, inclusive, um e-book tratando especificamente desse assunto, que o título é Nem Fio do Bigode, Nem Juiz, o poder do contrato social, né? Então, antes de falar na cláusula compromissória, é preciso lembrar também que as demais cláusulas, quando trata de solução, é importante que sejam redigidas com clareza. E aí eu sempre me bato nessa tecla. Fujam dos contratos padronizados, que é uma forma de você, inclusive, valorizar o seu trabalho. Isso para o profissional, né? E uma forma para o empresário se prevenir, se precaver de problemas, de dores de cabeça que podem surgir no futuro. Mas me fala uma coisa. Sim. Só para fixar minha ideia aqui, me fala uma diferença entre cláusula compromissória e compromisso arbitral. Bom, ficou claro, né, para você essa diferença entre a cláusula compromissória cheia e a vazia, né? Sim, eu penso que isso aí não ficou, já falei. Sobre essa diferença entre a cláusula compromissória e compromisso arbitral. E o compromisso arbitral. Sim, tem uma diferença significativa, mas é simples de entender. O compromisso arbitral é um acordo posterior ao conflito para submeter a solução ao juízo arbitral. É uma convenção entre as partes diante de uma controvérsia já estabelecida. Esse compromisso, ele pode surgir, inclusive, quando não existe no contrato a cláusula compromissória, certo? Os sócios podem, se houver acordo, né, diante de um conflito, como eu disse, já estabelecido, fazer uma convenção, né, assinar um compromisso, né, para estabelecendo regras, inclusive, para submeter o assunto ao juízo arbitral. Isso não é fácil de acontecer, porque depois de estabelecido o conflito, né, fazer um acordo para resolver o problema por terceiros, por árbitros, não é fácil. Então, o compromisso arbitral é posterior ao conflito. E a cláusula compromissória antecede ao conflito. Certo? E é possível, então, que essa sentença arbitral, depois ela seja discutida na justiça comum? Ela pode ser discutida na justiça comum, sim. Apesar de que a sentença arbitral tenha a força de uma decisão judicial, ela pode ser questionada e anulada na justiça comum, mas apenas em situações excepcionais previstas na lei, que regula o juízo arbitral, certo? E aí nós não vamos descrever essas situações aqui, que são várias, mas estão na lei.
Mas eu destaco o seguinte: a justiça comum não reexamina o mérito da questão. Ele reexamina apenas a questão da validade da sentença. Certo? Então, se a sentença arbitral definiu que, por exemplo, numa dissolução parcial, o imóvel tal vai ficar X% para um e tanto por cento para o outro sócio, isso a Justiça Comum não vai reexaminar. Ele vai reexaminar se houver algum problema de validade. E destaco também que, se houver uma condenação para pagamento de alguma quantia, enfim, algo para ser cumprido e não for cumprido, o credor, o favorecido, pode recorrer à justiça comum para a execução da sentença arbitral. Processo de execução normal, como a execução de qualquer outro crédito. Tá bem? Bom, eu vejo a necessidade de ler esse livro do senhor, viu? Tá bom. Quero fugir do contrato padrão, mas com inteligência. Eu preciso estudar mesmo. Não é fácil fugir do hábito, né? Até porque a junta comercial faz um estímulo enorme, né, para que para o profissional usar o contrato padrão, que agilizar, né, o registro, né, na utilização do contrato padrão. Né? Só que o que o empresário não sabe é que ele vai ter um processo ágil, né? Agora, no nascimento da empresa, e, por exemplo, daqui 10 anos, 5 anos, ou daqui 1 ano, ele pode ter problema e o contrato padrão não vai resolver os problemas, e aí isso vai acabar desaguando no judiciário. Né? Bom, Minério, finalizando, né, eu indico que conheçam um pouco mais, né, do meu trabalho no meu blog, blog.nelsondosantos.com.br. Eu deixarei o link e outras informações na descrição do vídeo. Solicito também sugestões de temas para as lives das nossas quartas-feiras. Nós estamos repetindo às quartas-feiras essas lives. Quem tiver alguma sugestão, queira, por favor, nos encaminhar. No mais, meus agradecimentos e até a próxima semana. Obrigado, Nélia. Doutor Nelson, eu que agradeço, senhor, mais uma vez, e vamos elaborar aí o próximo tema, tá bom? Muito bem. Obrigada a todos que participaram. Um abraço. Até mais, doutor Nelson. Até mais.